Eu tô aqui tomando o meu bom café. E eu estava conversando com o Senhor sobre a minha dificuldade em confrontar os meus pensamentos e as emoções. Vocês vão ouvir um galo cantando, galinhas gritando no quintal, porque aqui a gente tem um galinheiro no quintal. Então, eu não quero deixar de gravar esse vídeo por causa desse fundinho, desse incômodo no fundo. Então, relevem, por favor. É outra coisa que eu quero deixar de fazer, é me justificar por tudo e deixar de fazer coisas por não estar tudo perfeito, por não estar tudo como eu acho que deveria ser. Como eu estava falando, voltando ao foco aqui, eu estava conversando com Deus sobre como eu tenho dificuldade de confrontar um pensamento que me diz que não vale a pena fazer o que eu quero fazer. Por exemplo, eu quero gravar um conteúdo sobre algo, imediatamente vem um pensamento: pra quê? Ninguém liga, ninguém vai ver, ninguém vai assistir, você vai perder tempo, você não vai saber desenrolar isso não é pra você, e você não tem capacidade pra isso, ninguém se importa com você, ninguém se importa. Eu luto todos os dias contra esses pensamentos em absolutamente tudo que eu vou fazer. E eu estava aqui falando com o Espírito Santo como eu tenho dificuldade e pedindo ajuda também para confrontar esse tipo de pensamento, agindo e imediatamente obedecendo. Por exemplo, de repente eu sinto que eu devo gravar um vídeo, ou eu sinto que eu devo ler algum versículo, ou pegar a Bíblia para ver alguma coisa, ou pesquisar sobre algo, ou escrever sobre algo, e eu simplesmente falo dentro de mim, que na verdade não é uma voz minha. Pra quê? Isso não faz sentido, isso é besteira, você não vai conseguir fazer isso, isso não é pra você. E, gente, isso é tão frustrante, porque eu tava vendo um vídeo sobre isso e geralmente o que eu descobri é que esse perfeccionismo, que na verdade é uma síndrome de perfeccionismo, você quer que tudo seja perfeito, você quer que tudo aconteça sem erros e sem falhas, você duvida de si mesma, você se coloca em descrédito o tempo todo e a sua mente trabalha ao redor dessa forma de pensar. Então, muitas eu não tenho nem noção de quantas vezes eu me sabotei e eu me impedi de fazer algo que o Espírito Santo me pediu, ou algo que seria interessante e algo que me traria benefício hoje, se eu tivesse feito, e eu simplesmente descartei na mesma hora. Por quê? Porque eu dei ouvidos a esse pensamento de que, ninguém liga. Ninguém tá nem aí pra você, você não nasceu pra isso, para de besteira, para de querer inventar moda. Não vai chegar a lugar nenhum, não vai dar em nada. Nossa, esse tipo de pensamento, ele simplesmente, pra mim, é algo recorrente. Mas isso porque eu tenho deixado que isso chegasse a esse nível. Que isso crescesse a ponto de me paralisar e não me deixar fazer absolutamente nada. E isso é em todas as áreas, no meu trabalho, na minha vida, principalmente na minha vida espiritual. Isso acontece porque esse espírito de perfeccionismo, ele está baseado no orgulho, ele está enraizado no orgulho. Quando você é perfeccionista, você se torna uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não obedece, uma pessoa desobediente. Porque uma pessoa que quer tudo perfeito, ela impede Deus de agir, porque Deus, ele não age na perfeição absoluta. Deus, ele não precisa que você esteja fazendo tudo perfeito, tudo certo, tudo direito, que tudo seja lindo, maravilhoso, que o cenário seja perfeito, que o celular seja perfeito, a imagem seja perfeita, que o som de fundo seja perfeito, como esse agora, tem um galo cantando no meu quintal, isso me incomoda demais. Mas muitas vezes eu falo, deixa pra lá, e depois a mesma motivação, ou até mesmo a mesma inspiração que o Espírito Santo tinha me dado naquele momento, para aquele momento, vai embora. Aí eu não escrevo, eu não gravo, eu não registro, eu não arquivo aquilo ali, e isso se perde. E uma coisa que eu aprendi com o Espírito Santo é que ele nunca vai me dar mais enquanto eu não souber administrar aquilo que ele já está me dando. Por exemplo, Deus, ele não vai me levar a um nível novo de conhecimento, um nível novo de profundidade, de revelação, de intimidade com o Senhor, se eu não aproveito, se eu não desfruto, se eu não valorizo e se eu não sei administrar aquilo que eu já tenho, o nível que eu já estou. E isso é muito real. Então, quando você quer tudo perfeito,
quando você olha para sua vida e quer tudo milimetricamente perfeito, você está dizendo para Deus, olha, eu não me importo com o que o Senhor está fazendo, eu não tô nem aí e eu não vou fazer, eu não vou obedecer, porque eu sou uma pessoa orgulhosa, porque eu sou uma pessoa que só faço o que eu quero. E isso me coloca numa posição de submissão à minha carne. Então, eu dou total liberdade à minha carne de fazer só o que ela quer, e no final ela não faz nada, porque o objetivo do perfeccionismo, isso é uma armadilha do diabo, é te manter paralisado no mesmo lugar e não permitir que você cresça. Porque você só vai conseguir avançar, principalmente em Deus, se você obedecer nas pequenas coisas que o Espírito Santo te fala, nas pequenas coisas que o Espírito Santo te mostra. Às vezes você olha e fala assim, isso é insignificante, isso é coisa da minha cabeça, isso não faz sentido. E pelo fato de para você, para sua carne não fazer sentido, você descarta. E nesse ato de descartar, você perde a oportunidade de crescer em Deus e de ver aquilo que Deus ele ia fazer depois. Então eu tô aqui, tô terminando meu café ainda. Eu levantei hoje 5 horas da manhã por conta de uma intercorrência, né? Eu levantei, perdi o sono, levantei e vim estudar, vim ler a Bíblia. Peguei o livro que eu tô lendo, né? Que inclusive ele fala sobre esse assunto, chama-se Quebrando as Cadeias da Intimidação, do John Bevere. Ele fala exatamente sobre esse assunto, sobre como o diabo ele tem esse intuito de nos roubar da autoridade que nos foi dada e de nos intimidar, porque isso é um espírito de intimidação. Ele te intimida, ele te ameaça, é um espírito de ameaça. E eu estou lutando contra isso. Eu estou em oração e jejum para que Deus ele me ajude a confrontar. E esse vídeo aqui, ele é o resultado de obediência. Eu estou obedecendo ao Espírito Santo ao fazer, a pegar e gravar e falar. Porque muitas vezes o diabo, ele só quer te manter no mesmo lugar. Ele quer te convencer de que você não vai chegar a lugar nenhum, que o que você ouviu não foi de Deus, que Deus não fala com você, que você é simplesmente um grão de areia na multidão e não é verdade. O Espírito Santo, ele fala conosco todo dia, todos os momentos. O Espírito Santo ele está disposto a nos ensinar, nos levar para um lugar mais profundo. O Espírito Santo ele está disponível para nos carregar para sempre para mais perto do Espírito Santo ou sempre para mais perto de Jesus. O Espírito Santo ele nunca vai te levar para um lugar oposto ao Senhor Jesus. Então, quando você escuta algo que ele te falou que parece significante, algo que o Espírito Santo ele quer desenvolver em você, que possa ajudar outras pessoas, que possa abençoar a vida de outras pessoas, ainda que seja uma, duas pessoas, porque a gente fala assim, eu vou gravar um vídeo, mas ninguém vai ver. Vai gerar o quê? 2 visualizações, 20 visualizações, por exemplo, no meu Instagram hoje, o máximo de visualização que eu consegui até hoje, assim, corriqueiramente, diariamente, é 200, 300 visualizações. Dentro de um contexto geral, dentro do hoje, isso não é nada. Se você só tem 200, 300 visualizações, isso não é nada. E isso também é pecado, quando nós pegamos números e colocamos acima de Deus. Os números não podem estar acima de Deus. O Espírito Santo, ele sabe o que ele está fazendo. Se ele mostrou o seu vídeo para 2 pessoas, 3 pessoas, ele sabe o que ele está fazendo. Então, nós, muitas das vezes, nós idolatramos os números, nós colocamos os números, a performance, os nossos resultados acima do que Deus quer que nós façamos. E Deus, ele não quer que nós vivamos baseados no número, baseados naquilo que nós produzimos, mas ele quer que nós nos baseamos na obediência à palavra dele. Então, eu estou aqui nessa manhã obedecendo a Deus e fazendo um vídeo sobre o bloqueio que muitas vezes me impede de produzir algo que pode abençoar a vida das pessoas e, caso contrário, não chegue a ninguém, vai produzir algo em mim. Porque muitas vezes o resultado somos nós. O resultado não são os números, não são os seguidores, não são o algoritmo, nada disso. Deus ele não está submetido ao algoritmo. Deus, ele não serve ao algoritmo. Deus, ele está acima de todas as coisas. E eu quero entender essa questão no mundo espiritual. Eu não quero olhar mais para minha vida de forma carnal, a ponto de me submeter a tudo que a minha carne sugere. Isso não vai dar certo. Então tá bom, então não vou fazer. Ninguém vai ver. Então tá bom, então vou deixar pra lá. Mas isso não é importante. É isso mesmo, isso não é importante, então pra quê? Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? A gente tem que parar com isso. Então, em nome de Jesus, eu estou aqui em ato de obediência, com fundo, com as galinhas cacaricando no quintal, com um galo gritando loucamente, aqui de pijama ainda, com a cara inchada,
tomando meu café, né, com meu pratinho com aipim, café, e crendo que é o Espírito Santo que ele faz, e ele já tá fazendo essa obra em mim, a obra de quebrar o perfeccionismo, a obra de tirar o pensamento de bloqueio, de fracasso, o pessimismo, o pensamento negativo. Eu creio e declaro no nome de Jesus que o que o Espírito Santo fala comigo é importante, a minha vida espiritual, o meu relacionamento com o Espírito Santo é importante, e aquilo que é produzido a partir desse relacionamento vai ajudar outras pessoas e vai reverberar para a minha vida, vai condicionar a minha profundidade, vai condicionar, vai solidificar o meu relacionamento com Deus e vai cooperar para que eu cresça, para que eu evolua, para que eu caminhe, para eu caminhar mais longe com o Senhor. Então, a nossa vida espiritual ela só cresce por atos de desobediência, ou por atos de obediência, perdão. A nossa vida espiritual, ela só cresce quando você dá pequenos passos de obediência. São pequenos passos de obediência pela fé. Quando você realmente descarta pensamentos de fracasso como esse, confronta com a palavra de Deus e diz, não, a palavra de Deus diz que isso e aquilo. Jesus me chamou para ser sal e luz do mundo. A Bíblia diz que não se coloca uma tocha debaixo de uma mesa. A tocha ela tem que ficar num lugar visível, onde todos possam ver. Muitas vezes o diabo, ele quer te esconder, ele quer simplesmente te manter isolado das pessoas, quando Deus, ele quer te mostrar, ele quer mostrar aquilo que ele tem produzido na sua vida. E olha, gente, Deus tem feito muita coisa na minha vida, e eu deixei muito tempo passar. E esse ano eu quero confrontar o espírito de isolamento, eu quero confrontar a ideia de que eu sou uma pessoa naturalmente isolada, eu sou uma pessoa naturalmente ali introvertida, que não gosta de aparecer, vamos colocar assim, low profile. Eu tenho certeza que o Senhor não me chamou para ser low profile. Eu sei que as redes sociais, elas têm um lugar ali na nossa vida, elas não podem ser nosso Deus, elas não podem ocupar o lugar de Deus na nossa vida, o centro. Isso é idolatria, é pecado. Porém, as redes sociais, elas são uma ferramenta também como outros meios que o Senhor nos dá, e muitas vezes a gente não quer se utilizar de ferramentas como essa para mostrar, para compartilhar o que o Espírito Santo ele está fazendo. E já imaginou, eu tô lendo um livro aqui, esse livro maravilhoso, já imaginou se o autor desse livro aqui, aqui ó, esse livro que eu tô lendo agora, Quebrando as Cadeias da Intimidação, e inclusive eu vou mostrar pra vocês aqui um caderno de oração. Eu comprei um caderninho simples na papelaria, e encapei, olha como ficou lindíssimo, olha que coisa mais linda. Eu sou fã dos meus caderninhos. Encapei e coloquei aqui, ó, caderno de oração, porque eu quero que esse caderno, ele seja um diário de oração, diário mesmo. Todos os dias eu quero orar e registrar as minhas orações. E aí eu terminei de ler esse livro e eu fiz uma oração em relação a isso, em relação a esse meu posicionamento. Pedi para o Senhor me tirar, especificamente a minha oração foi essa, para o Senhor abrir a minha visão acerca da minha posição, da posição que eu ocupo nele, porque o livro ele fala que nós ocupamos uma posição em Cristo, que nós temos a autoridade delegada por essa posição, e quando Paulo ele fala em Efésios que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo poder, potestade, principado, etc. E aí a minha oração foi que Deus ele amplie a minha visão sobre essa autoridade, sobre o meu posicionamento, e que o Senhor ele me leve caso eu não esteja realmente posicionado neste lugar. Se eu não estiver posicionada no meu lugar, no lugar que o Senhor me colocou, e talvez eu tenha negligenciado a responsabilidade de ocupar esse lugar. Então eu pedi para Deus que me levasse de volta para esse lugar, que me mostrasse como eu devo me comportar nesse lugar, quais são as características do comportamento que Ele quer que eu tenha nesse lugar, porque se o Senhor me deu um lugar para ocupar, eu preciso ocupar esse lugar, eu não posso deixar ele vazio. Se o Senhor me chamou para fazer um vídeo, para pregar ou para falar, para louvar, eu não posso deixar esse lugar, porque eu vou estar em desobediência. E quando eu estou em desobediência, eu estou ouvindo a minha carne e deixando que a minha carne conduza a minha vida. E não é a carne que tem que conduzir a minha vida, é o Espírito Santo de Deus que tem que ter o controle da minha vida. Então, eu peguei esse caderno e eu quero todos os dias registrar nele
essas percepções que eu tenho no Espírito Santo. Isso aqui foi um ato de obediência, porque Deus, ele já tinha falado no meu coração. Eu tenho um caderno devocional, tá, gente? Porque eu tenho muito caderno. Uma hora eu vou fazer um vídeo só de tudo que eu tenho aqui de caderno. Aqui é o meu caderno devocional, inclusive ele acabou de chegar, né? Eu acabei de comprar, ele chegou na semana passada. Aqui tem a leitura bíblica e tal. Eu sempre tenho orações aqui, sabe? E aqui pedidos de oração também, que são pedidos que eu vou colocando ali, para eu não esquecer do que eu preciso orar, do que eu preciso falar com Deus, alinhamento de jejum, essas coisas, e meus estudos. E aqui esse caderno eu vou mais trazer o que eu entendi sobre o que eu tô lendo na Bíblia e tal, alguma percepção que eu tive em algum livro, ou alguma coisa que eu preciso fazer, e aí eu escrevo tudo aqui. Aqui é outra oração, essa oração aqui foi uma oração de uma revelação que o Senhor me deu, e eu precisei fazer essa oração em voz alta, eu orei aqui em casa e tal, e depois eu registrei, sabe, registrei ali o contexto dessa oração, e aqui eu decoro, tá, e coloco aqui oração de Jatapá, então eu tô muito centrada nesse universo de oração, sabe, nessa coisa de oração. O Senhor, ele tem me levado muito para esse lugar, então esse caderno aqui eu uso para escrever esses registros e tal. Mas o Senhor me levou a ter um caderno só de oração, onde eu só oro. Aqui eu só oro. Aqui é todos os dias eu vou orar, eu vou falar com Deus. Todos os dias eu quero fazer esse compromisso. De todos os dias, até que acabe esse caderno. Quando acabar esse caderno, eu vou fazer outro caderno, porque eu quero todos os dias registrar a minha oração, aquilo que eu tô sentindo, o nível de presença do Espírito Santo na minha vida, como é esse nível de presença transborda na minha oração, porque o nível de presença do Espírito Santo, ele transborda nas suas orações. Se você está vazia do Espírito Santo, você não vai conseguir nem orar. Então, se a sua vida de oração, ela está rasa, isso significa que a presença do Espírito Santo, ela está rasa. Então, o meu objetivo para nesses dias agora, e nos próximos dias, é amar mais o Senhor, me aproximar mais dele, orar mais, jejuar mais, buscar no Senhor, ocupar o lugar que ele me colocou. Então, esse livro, ele trouxe essa confirmação. O Espírito Santo, ele me fez lembrar dele ontem, né? Ontem eu tava lendo aqui, tava estudando aqui, e o Espírito Santo me lembrou desse livro que eu tinha, e eu falei, eu vou voltar a ler esse livro. E aí eu comecei a ler hoje de manhã, já li 3 capítulos, aproveitei o tempo que eu tive. Então, assim, eu estou disposta a fazer isso. Eu estou disposta a, como eu falei no último vídeo, entrar no território do inimigo e resgatar aquilo que é meu, o que é meu de direito. Jesus me deu autoridade, ele me deu um lugar. E se eu, o que diz no livro, e eu escrevi até no outro caderno aqui, que eu tenho outro caderno, que era o caderno de devocional que eu tava usando, que acabou e ficou com as folhas, chegou o novo, eu quis usar o novo. E aí eu escrevi pra vocês, depois eu vou mostrar o conteúdo desse caderninho pra vocês. Eu escrevi aqui, ó, que é uma frase que ele fala no livro. Se você não andar na autoridade que Deus lhe deu, alguém vai tirá-la de você e usá-la contra você. Então, muitas vezes, os pensamentos que vêm à nossa mente de que nada, que você não é nada, que Deus não chamou coisa nenhuma, que isso não é de Deus, que não vale a pena, que ninguém vai ver, que não vai chegar a lugar nenhum, que não vai dar em nada, isso é um confronto, é um ataque de intimidação, é um ataque do inimigo contra a sua vida, e isso é o próprio Satanás usando a autoridade que era sua contra você mesmo. Então, eu não quero mais deixar o diabo fazer isso. Eu não quero mais o inimigo na minha mente dizendo, não precisa fazer isso. Ninguém tá nem aí. Você tá passando vergonha. As pessoas não se importam. Você é inconstante. Então, como é que eu construo isso? Através de uma vida de oração. Levando e submetendo a Deus todas essas coisas. E hoje aqui eu tô fazendo um ato de obediência. Peguei a câmera, tava tomando meu café, peguei ali, eu tava ali com aquele bloqueio, falei, ai Jesus, não vou pegar, ai, olha o meu estado, nem me arrumei, nem tô aqui de pijama ainda, o barulho das galinhas, tá cedo, e essas galinhas ficam loucas de manhã. Eu falei, não, eu vou pegar e vou fazer, vou postar, e acabou. E acabou. E esse é um objetivo que eu tenho, gente, é tirar o meu YouTube da inércia, é tirar o meu canal da inércia. Isso não é por performance, isso não é por números, isso não é por dinheiro, por monetização, não é nada. Isso é um compromisso que eu quero fazer com o Espírito Santo, porque eu quero desenvolver o meu chamado, eu quero desenvolver o meu conhecimento, eu quero compartilhar com as pessoas, ainda que seja poucas visualizações, eu quero romper essa barreira, sabe? Porque às vezes a gente fica ali, ó, naquela barreira. E eu sempre tive nessa barreira de nunca romper, de nunca descobrir o que acontece se eu não parar, o que acontece se eu não paralisar, o que acontece se eu permanecer, se eu perseverar, o que acontece depois dessa bolha do ninguém tá nem aí, ninguém vê, porque quantas pessoas começaram tão pequenininho e hoje
alcançam tantas pessoas. Então, o objetivo de eu fazer esses vídeos é simplesmente obedecer ao Senhor. É obedecer ao Senhor. Não é por mim, não é porque eu quero, não é por vaidade. Porque por mim, eu nem rede social eu tinha. Por mim, eu não aparecia, eu não tirava foto, não gravava vídeo, não fazia nada. Por mim, eu ficava aqui, ó, com meus cadernos, com minhas bíblias, com meus livros, eu sumia, eu desaparecia. Entendeu? Porque eu odeio me expor. Eu odeio me expor. Olha, eu me sinto, sabe? E eu tô com muitos bloqueios ultimamente. Eu tô com problemas de autoestima. Às vezes eu me sinto extremamente inadequada, feia. Nossa, e eu preciso trabalhar isso com o Espírito Santo. Então, eu quero, nesse vídeo, não quero prolongar tanto, mas eu estou aqui em ato de obediência ao Senhor. E talvez você esteja dessa forma hoje. O Senhor, Ele te deu uma direção. O Senhor, Ele te deu uma comissão. Ele falou assim, olha, vai lá e faz isso. Vai lá e grava um vídeo. Vai lá e escreve uma oração. Vai lá e lê tal capítulo da Bíblia. Vai lá e manda uma mensagem para alguém. Vai lá e posta um versículo. Posta um stories fazendo isso, isso, aquilo. Vai lá e estuda sobre isso. Vai lá e pesquisa sobre isso. E você simplesmente fala assim, pra quê? Isso não vai dar em nada. Isso é só isso é coisa da minha cabeça. Pra que eu vou fazer isso? Nunca fiz isso na minha vida. Eu não nasci pra isso. Eu não tenho cara disso, eu não tenho perfil pra isso. É isso que o diabo, ele joga, ele lança. E é uma isca tão sutil, e é uma isca tão, assim, superficial que o diabo lança e a gente engole rápido, muito fácil. A gente não questiona os nossos pensamentos, a gente sabe, gente, porque eu vivi e eu tô aprendendo a fazer isso. Eu não tô dizendo pra vocês que eu já superei, porque eu preciso muito, muito da ajuda do Espírito Santo pra superar isso, pra vencer isso. Em nome de Jesus, eu tô guerreando, eu tô orando, eu tô jejuando, eu tô pedindo ao Senhor. Eu estou renunciando esses sentimentos, pensamentos de escassez, pensamentos de miséria, pensamentos de dor, pensamentos de depressão, de ansiedade, pensamentos que remetem à minha personalidade, a coisas que eu não sou. Por exemplo, eu sou muito ansiosa. Eu não sou ansiosa. Eu não sou ansiosa. Eu sou distraída. Eu não sou distraída. Eu não sou distraída. A minha mente é a mente de Jesus. Então eu estou confrontando com a palavra de Deus. Eu estou confrontando. Eu sou uma pessoa muito triste. Eu não sou uma pessoa triste. Eu não sou uma pessoa triste. A alegria do Senhor é a minha força. O Espírito Santo está na minha vida. O fruto do Espírito Santo é a alegria. Eu não aceito ser triste. Eu não aceito estar cansada o tempo todo. Eu não aceito estar emburrado o tempo todo, eu não aceito estar insatisfeito o tempo todo. O Senhor é o Deus que me traz contentamento, satisfação, em sua presença, eu sou feliz em sua presença. Então eu tô confrontando essas coisas, esses pensamentos de que, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu nasci assim, eu sou uma pessoa introvertida, eu sou uma pessoa que eu não gosto disso, eu sou uma pessoa que eu não gosto daquilo. Tá repreendido em nome de Jesus, eu tô aprendendo a reverter palavras, decretos que eu mesma joguei no mundo espiritual e que hoje estão me levando para um lugar, para um terreno de infertilidade, de improdutividade, entendeu? Então, assim, eu quero, em nome de Jesus, que você saia desse lugar de infrutífera, de ser uma pessoa infrutífera, de uma pessoa que não vê resultado em nada. E isso, muitas vezes, está relacionado a como você se relaciona consigo mesmo e como você se relaciona com Deus, porque você não está posicionado no lugar que Ele quer que você esteja. Porque você não obedece, porque você acredita mais na voz da sua cabeça, que é uma voz do diabo, do que na voz de Deus. Então, tudo que nós fizermos, tudo que nós formos fazer tem que estar baseado na vontade de Deus. E eu espero que esse vídeo traga ao seu coração a confirmação do que Deus ele quer fazer, porque eu tenho certeza que as pessoas que viram esse vídeo receberam uma direção de Deus, receberam um caminho para fazer, alguma ordem para fazer, e você está procrastinando, você está deixando para depois, você está deixando para lá. Então, esse vídeo é a resposta de Deus que você precisava. Para agora o que você está fazendo, peça perdão ao Senhor e faça aquilo que Ele mandou você fazer. É isso que eu tô fazendo agora. É isso que eu tô fazendo agora. Eu tô confrontando a minha preguiça, eu tô confrontando a minha falta o meu orgulho, a minha falta de fé, a minha falta de confiança. Eu estou confrontando, né, o meu nível de amor baixo, entendeu? E eu estou obedecendo ao Senhor. Então eu quero orar por você. Eu quero orar. A gente vai orar e Deus, ele vai tocar no seu coração e você vai fazer o que Ele quer que você faça. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu sei que nesse momento existe uma guerra acontecendo dentro da minha cabeça. Existe uma guerra acontecendo, Senhor. A Tua palavra diz que existe uma guerra acontecendo. E nós precisamos estar
preparados para essa guerra, nós não podemos negligenciar que somos confrontados, que existe uma oposição 24 horas contra as nossas vidas, para que nós não venhamos obedecer, para que nós não venhamos te ouvir, para que nós não venhamos considerar a sua voz na nossa vida, para que nós venhamos ignorar a sua voz, para que nós venhamos tratar a sua presença com indiferença, para que a gente venha descartar as ordens, os impulsos do teu coração. Senhor, eu nesse momento eu te peço perdão por todas as vezes em que eu permiti que Satanás ele me convencesse e me prendesse em uma prisão de orgulho, em uma prisão de procrastinação. Eu peço perdão, Pai, por todas as oportunidades que eu perdi de compartilhar algo que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor arranca desse meu coração todo medo, todo orgulho, e reitero, Senhor, a oração que eu fiz agora, registrada no caderno, que o Senhor me leve para esse lugar de frutificação. Que o Teu Espírito Santo trate com as nossas raízes, Senhor. A Tua palavra diz que o Espírito Santo é o nosso viticultor. Ó Pai, em nome de Jesus, eu sinto como se eu fosse uma árvore estéril, que eu estou plantada no lugar errado, mas eu creio que não importa, Senhor, onde eu esteja plantado, o Senhor me chamou para frutificar. E o Teu Espírito Santo é capaz de me fazer romper com os meus medos, porque eu não dependo da minha sabedoria, nem da minha força, nem da minha capacidade. Eu não preciso, Senhor, de uma multidão de espectadores, nem de seguidores. Eu não preciso ser validada pela opinião das outras pessoas. Repreenda todo espírito de intimidação, Pai, nesse momento. Em nome de Jesus, na minha vida, na vida das pessoas que estão me ouvindo. E que esse vídeo, ele venha chegar às pessoas corretas, às pessoas certas, que precisam tomar uma atitude, se levantar e tomarem decisões, como eu tenho tomado. Eu estou decidindo, Deus, obedecer, Senhor. Eu decido, apesar das coisas que não estão como eu quero. Apesar do barulho no fundo, apesar da imagem não estar perfeita, apesar de eu não estar fisicamente, esteticamente tão bem apresentável. Apesar, Senhor, de eu não ter feito nenhum roteiro para fazer esse vídeo. Eu estou aqui, em nome de Jesus, em obediência ao Senhor. Eu confronto e decido. É uma decisão do meu coração. Obedecer e ir apesar da minha falta de vontade, da minha falta de obediência, do meu orgulho. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe as nossas vidas, nos dê a cada dia a percepção daquilo que Tu quer que nós façamos e de quem o Senhor quer que nós sejamos em Ti, Senhor, porque tudo é para a honra e glória do Teu nome. Amém. Ok, esse vídeo não estava no roteiro, mas eu creio que eu estou estou cumprindo a obediência. Não vou nem editar, ele vai assim mesmo pro canal, vou colocar aí no canal. E se você gostou desse vídeo, se isso te abençoou de alguma forma, deixe o seu like, coloque nos comentários sua opinião, suas experiências em relação. E me ajude a continuar gravando, se inscrevendo no canal. Beijo e até o próximo vídeo.